Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar, dos filmes, que estão concorrendo ao Oscar nesse ano de 2021, né? Vamos falar de um documentário hoje que está na Amazon Prime, tá? Chamado Time, né? Ele está concorrendo, ao Oscar de melhor documentário, tá? E vamos dar os spoilers aqui de sempre para a gente poder falar dele. É um documentário que não é muito grande, ele tem aí o que, 1h20 mais ou menos, tá? Dá para você ver rapidinho, né? E ele vai contar a história de um casal, né? Um casal de afrodescendentes que vive lá nos Estados Unidos, que vive lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, né? Que tinha uma lojinha de material, né? Especializada em hip hop, né? E aí eles estavam lá felizes da vida com a lojinha deles, só que aí os tempos difíceis lá da economia, lá na década de 90, né, fizeram com que eles tivessem uma atitude um tanto quanto desesperada. E que atitude foi essa? Assaltar um banco, né? Gente, foram assaltar um banco. O casal, né, lá assaltou o banco, né, e foi preso, né? Acabou sendo preso, né? E aí a punição deles, né, foi, digamos assim, exemplar, né? 60 anos de prisão por assalto à mão armada, né? Sem direito à fiança, sem direito a recorrer, sem direito a condicional, sem direito a nada, né? E aí a situação é essa, né? Você tem esse casal, né, um casal que tinha filhos pequenos, né? A esposa, né, que era a Fox, né? Era Fox e Rob, né, o casal, né? A Fox, né, ela estava já com 2 filhos pequenos quando foi para a cadeia, que teve que ficar sendo criados pela avó, né, pela mãe dela, né? E ela estava grávida de gêmeos, né? Ainda teve esse porém ainda, né, no caso, né? E aí ela conseguiu depois, né, de 12 anos, né, ela conseguiu, né, ela conseguiu fazer comutar a pena dela para 12 anos de prisão para depois ser solta, né? Uma coisa que o marido dela acabou não aceitando, ele preferiu recorrer da pena para sair antes e ele acabou não saindo, né? E ela ficou 12 anos na prisão e depois saiu, né? E ela teve essa difícil tarefa de criar 6 filhos sozinha, né, com o marido na prisão. Quer dizer, uma barra pesadíssima, né? E ao mesmo tempo, né, ela se engajou também para arrumar um jeito, né, de tirar o marido da cadeia, né? Um juiz chegou a falar, né, que poderia libertar o marido dela, que teria que dar uma determinação, que não sei o que, coisa e tal. E ela ficava ligando diariamente, né, para saber se o juiz tinha dado essa ordem, né? E isso foi um processo que não demorou dias, ou demorou semanas, ou demorou meses, demorou anos, né? E ela ficava lá ligando, coisa e tal, né? Ela era evangélica, ela ia vamos dizer assim, ela falava, né, nos encontros, né, de mulheres, né, da religião dela lá, da situação, né, que por que de repente um afrodescendente, né, ele acaba, né, pegando uma pena tão pesada assim de 60 anos, né, coisa e tal, sem direito a qualquer redução de pena condicional nem nada, coisa e tal, né, e ela precisando, né, do marido em casa para cuidar dos filhos, né, e a justiça não via esses pormenores, essas coisas, né? Uma justiça muito implacável, né? Ela não era, vamos dizer assim, não abria margem para interpretações da lei em casos específicos, né? Então ela dizia muito esse tipo de coisa e ela acreditava, né, que existia, né, um preconceito aí dentro desse sistema judicial, dentro dessas leis americanas, né, contra os afrodescendentes, como se isso fosse uma espécie de continuação da escravidão, né? Então ela entendia que libertar o marido dela da prisão era como se fosse um ato meio que até abolicionista, né, no caso, né? Por que a lei era tão implacável, né? Quer dizer, eles fizeram uma coisa errada, tinham que se pagar por isso? Tudo bem, até aí tudo bem, mas por que a pena era tão pesada, entendeu? E era tão difícil, entendeu, de você recorrer na justiça para conseguir uma condicional, para você diminuir isso, né? Então o filme ele aborda essa questão aí, né? E aí era uma situação complicada, né? Porque você tem um vídeo, né? Que o filme ele é feito em 2 momentos, né? Ele mostra a nossa Fox, né? Vamos dizer assim, mais ou menos nos dias atuais, tentando libertar o marido, né? Era o diretor do documentário que estava filmando o dia a dia dela, coisa e tal, né? Mas também se pegou imagens de VHS de quando, né? Lá da década de 90, de quando as crianças dela ainda eram pequenas, né, no caso, né? Que ela tinha acabado de sair da prisão, né? Que ela ainda tinha filhos pequenos que depois ficaram, entendeu, com
20 anos depois, né, porque foram 2 décadas, né, que o marido dela ficou preso, 2 ou até mais, não sei, que de repente os filhos dela eram pequenininhos lá no VHS, depois eles já estavam crescidos, né, mais para as imagens do documentário para cá, né, no caso, né, e que ela, apesar de ter, vamos dizer assim, tendo que criar os filhos sozinha, né, ela conseguiu botar um filho na faculdade, e esse filho, inclusive, ele estudava ciência política, influenciado pelo que aconteceu com o pai dele, que ele queria compreender melhor as leis, ele queria que essas leis, entendeu, vissem um pouco mais o lado dos afrodescendentes, né, dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, você tem toda essa situação acontecendo aí nesse documentário, né? Você tem, por exemplo, eles tinham, por exemplo, uma espécie de totem, né? Eles fizeram um totem de papelão em tamanho natural do pai e do marido para colocar em casa como se fosse uma presença do marido em casa, né? Naquela esperança de que um dia ele voltasse. Enquanto ele não voltava, ficava aquele totem dele lá, né, no caso, né? Aí você vai me dizer, poxa, então quer dizer, é um documentário, né? Você está vendo pessoas reais ali passando por essa situação real, por essa situação altamente escabrosa, né? Essa dificuldade, né, da Fox ter que criar os 6 filhos, né? Não deixar os filhos irem para o mau caminho, né? Que dizem, é falado isso no filme, né? Que filhos, né, de pais que estão na cadeia, que estão presos, a tendência deles irem para a criminalidade é muito maior, né? E ela conseguiu botar um filho na universidade, né? Interessante ver isso, né? E toda essa dificuldade, toda essa militância que ela tinha também, dela se engajar socialmente, né? Dela lutar para o marido dela sair da cadeia, para ela, vamos dizer assim, expor a situação dela nas comunidades negras, né? Coisa está nas comunidades afrodescendentes, para falar dessa situação, para denunciar essa situação, né? E aí o que acontece? Você vai pensar o seguinte, como é que esse documentário vai terminar? O documentário vai terminar com o cara na cadeia ainda e com ela, né, ainda, né, brigando, ainda tocando toda essa situação, né? Mas não, o cara acabou sendo libertado enquanto o documentário estava sendo produzido, né? E aí a gente vai ter um happy end, né, nesse documentário, que foi uma coisa bacana, né? Que ela inclusive se vestiu lá em estilo todo afro, né, quando ela foi receber o marido quando o marido estava saindo da penitenciária, né? Foi uma coisa bem bonita, né? Ela levou o marido para casa, né? Os filhos dela, que eram gêmeos, nem conheciam o pai, nunca tinha visto um pai em casa, né? Eles vão conhecer o pai, vão ver o pai, né? Vamos dizer assim, dentro de casa pela primeira vez, né? Os filhos mais velhos lá abraçando o pai, porque só tinham a lembrança do pai em casa quando eles eram criancinhas bem pequenininhas, né? E a coisa mais simbólica, eles pegaram o totem de papelão dele, né? E botaram na lixeira e tacaram fogo, né? Como se estivessem purgando, né, aquelas 2 décadas de espera ali, aquelas 2 décadas de ficar brigando por tudo isso, né? Então por isso que o documentário também ele se chama Time, né? Que para Fox o que era tempo? O tempo era você, né, ver o seu marido sair da prisão, ele voltar a ter os seus filhos, é você ver essa passagem do tempo, é você ver que tudo isso já passou, que um dia todo esse pesadelo, toda essa situação acabaria um dia, né? Então é um documentário interessante, né? Ele é todo feito em preto e branco, é interessante isso também, né? Ele ficou esteticamente muito bonito também nesse sentido, né? E ele tinha uma música de fundo, assim, um pianinho lá, que era bem, sabe, tranquilizante, bem relaxante, quer dizer, como se fosse um contraponto, né, a toda a situação complicada que a gente vê no filme, né, toda a situação meio tensa que você vê durante o filme, né. Tem uma hora que a Fox, ela sabe que ela tem que ficar ali todo dia insistindo na base da educação, na base do respeito, né, mas tem hora que enche o saco, tem hora que ela perde a paciência, né? E aí ela se abre para o documentarista. Então, enquanto ela está falando com os veículos oficiais, com os juízes, com os secretários dos juízes, ela está sempre lá educada, sempre lá bem cortês, coisa e tal, né? Pedindo as coisas com o máximo de educação, né? Mas quando ela desliga o telefone, tem hora que ela desaba, tem hora que ela explode, entendeu? Então é bacana você ver esse tipo de coisa, é bacana, é uma coisa que é um documentário que faz você refletir muito, entendeu? Sobre as injustiças que acontecem por aí, né? Ainda mais num país como os Estados Unidos, né? Que, pô, não era para ter tanta injustiça assim como a gente está vendo, né? Mas deixa quieto, né? Então é isso, gente. Então vale a pena dar uma olhadinha, tá lá na Amazon, tá?
Vida longa e próspera a todos aí, vou ficando por aqui, tá? Esse texto vai estar, como sempre, lá na Batata Espacial, tá? E não deixe de se inscrever no canal do Diário do Capitão, curtir, compartilhar, comentar, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Abração, fui e até a próxima.